Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome nessa noite. Te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Nos traga, Senhor, realmente a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa tirar tudo aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, tudo aquilo que nos impede de tocar na essência da Tua palavra, que é vida e amor, Senhor. Sabemos que a Tua palavra é para nos salvar. A Tua palavra, Senhor Deus, é para nos aperfeiçoar. Para que um dia nós possamos estar junto de Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós realmente nos alegramos na Tua presença. Somos gratos a Ti, Senhor, por cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, cada membro do Teu corpo. Que a Tua luz, Senhor, possa nos alcançar nessa noite. É em Teu nome, Senhor, que nós oramos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós cantamos agora há pouco assim: o Senhor Jesus é a fonte da água da vida, disponível a todo aquele que o buscar. Supre tudo o que preciso, sustento, alegria e prazer. Para experimentá-lo, basta crer. Eu creio, irmãos. Amém? Amém. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Chegamos na semana 4, última semana desse alimento diário, que tem, nesse volume, que tem o título de A Verdade Absoluta. E a mensagem também tem o título de Andar na Verdade como Novo Homem. Hoje nós vivemos, como a irmã falou, em tempos difíceis, né? Hoje houve uma relativização, a verdade se tornou relativa, né? No mundo, nesse sistema que nós vivemos hoje, não existe uma verdade absoluta. Constrói-se uma narrativa e aquela narrativa é propagada, repetida ao exaustivo, né, em toda a nossa mente, e essa narrativa que é totalmente contrária à palavra de Deus se torna uma verdade. Esse é o mundo, o sistema em que nós vivemos. Esse mundo também criou nos homens a sua própria verdade. As pessoas têm a sua verdade, impõem essa verdade, e essa verdade é o que serve para ele. E você não pode dizer nada contra a minha verdade. E no mundo é assim, essa é a minha verdade, é o meu corpo, a minha verdade, aquilo que eu acredito, aquilo que me faz bem, aquilo que me traz alegria. Isso tudo são verdades no mundo em que nós vivemos. Verdades nesse sistema criado por Satanás no mundo, nesse império das trevas. Muitas vezes a gente olha isso e vê como liberdade, ou você poder ir e vir e falar o que quiser, ou ser o que você quiser. Isso tudo é coisas que o mundo constrói para pôr na nossa mente, para que a gente possa se afastar daquilo que é a verdade absoluta de Deus. E o que é essa verdade absoluta, senão o próprio Deus? Deus é a verdade absoluta. E a sua palavra que foi dada a nós é a realidade dessa verdade. Então, se nós olharmos para nós como igreja ou de forma individual, nós temos tanto a verdade como a realidade da verdade. Nós temos isso, está dentro de nós. O Senhor é aquele que supre essa verdade para dentro de nós. E nós não podemos de forma alguma nos conformar com esse sistema, com aquilo que o mundo tem mostrado, tem imposto, tem construído, de todas as formas, 24 horas. O irmão estava falando, a gente vem para a igreja para se alegrar. Nós precisamos realmente nos alegrar em tempos difíceis, irmãos. E Deus é realmente a nossa alegria. Nós precisamos valorizar isso de uma forma muito séria. Porque o Senhor nos tirou desse mundo. Hoje nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Se nós olharmos para esse mundo, talvez essa tristeza possa corromper o nosso coração.
Porque a gente vai ver tanta coisa, vai nos tornar inconformados com esse mundo e vai querer brigar, discutir, buscar outras coisas, que não é isso que o Senhor quer. Deus quer simplesmente que nós vivemos por aquilo que Ele nos deu, que é o seu próprio Filho, né, que morreu na cruz, ressuscitou e se tornou o Espírito que dá vida e hoje habita dentro de cada um de nós. E por causa desse fato, nós podemos e temos condições de viver essa verdade, na realidade da palavra de Deus. Voltando para Efésios, continuando o nosso estudo de Efésios, a gente vê que Efésios 1, o Senhor fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Mostra para nós o seu plano eterno, né, a vontade de Deus, né, e Cristo encabeçando todas as coisas. Revela a igreja para nós, né? No capítulo 2, Paulo expõe a nossa condição, mortos em delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida. Efésios 3 revela para nós, né, Cristo é a igreja, o mistério de Cristo é a igreja, as insondáveis riquezas de Cristo. São revelações muito altas, muito grandes para nós. Paulo nos dá tudo isso. No início do capítulo 4, ele nos mostra que nós somos novo homem. Nos tornamos um novo homem criado segundo Deus. Mas aqui no capítulo 4, a partir do 17 até a partir do versículo 17 até o capítulo 6, versículo 9, Paulo muda um pouco o tom da conversa, vou dizer assim para os irmãos, né? Ele vai nos revelando tanta coisa maravilhosa, tanta coisa grande, mas aqui ele, a partir desse ponto da palavra, dessa carta aos Efésios, Paulo muda o tom da conversa. Aqui ele faz uma exortação conosco. Paulo, vamos dizer assim, Paulo fala realmente ao nosso íntimo, ao nosso coração. Aquilo realmente que nós precisamos ouvir, porque ela é a verdade, ela é a realidade da palavra de Deus. E eu queria ler esse texto com os irmãos, queria pedir que os irmãos me acompanhassem, do versículo 17 até o 32. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, não vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Essa é a palavra de Deus, irmãos. E nesse ponto, nessa porção da palavra, aqui Paulo toca em 3 pontos muito importantes para nós, que é a nossa mente, a nossa boca e o nosso coração. Ou seja, aquilo que somos, aquilo que realmente somos, a nossa personalidade, aquilo que muitas vezes nem nós mesmos conhecemos,
mas Deus nos conhece e esquadrinha o nosso coração de uma forma, e por isso Paulo escreveu isso para nós. No versículo 17 até o versículo 19, Paulo fala sobre a nossa mente, né? Sobre aquilo que pensamos. O que é a nossa mente, senão o centro do nosso ser? Não é assim? Aquilo que nós somos, que está no nosso coração, a nossa mente é que faz tudo isso produzir. É o centro do homem. É aquilo que nos conduz, é aquilo que nos faz fazer as coisas, que nos leva ainda para as direções, a trabalhar, a cuidar das coisas, até mesmo a amar o Senhor. E Paulo diz assim nesses primeiros 3 versículos: isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós podemos trocar essa palavra vaidade por vazio, né? Não andeis no vazio dos seus próprios pensamentos. Por quê? Porque uma mente que não está conectada com tudo aquilo que relaciona-se à verdade de Deus, ao próprio Deus, ela está vazia. Porque tudo que entra na nossa mente, que não vem de Deus, nos desconecta com Deus, nos tira da presença de Deus, e nós nos tornamos pessoas de mente vazia, né? Existe um ditado no mundo aí, né, que não deixa de fazer sentido, né, que mente vazia, oficina do diabo, né? E realmente é assim, né? Você já pensou assim, quantas vezes você está em casa sem fazer nada, aí você liga a televisão, você mexe o celular, né? Você busca uma coisa, você limpa uma outra, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Quando está ocioso, né, a gente fica procurando as coisas para fazer. Isso vem da nossa mente, né? Uma pessoa que tem ansiedade, o que é a ansiedade senão a mente acelerada? Né? A mente acelerada é aquilo que vai buscando as coisas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer amanhã isso, aquilo, outro. E essa ansiedade vai gerando uma coisa, mas não resolve nada, né? Eu nunca vi alguém falar que preocupação resolvesse o problema, né? Não resolve, né? O que resolve o problema é a ação, né? E a nossa mente, estando vazia, é realmente depósito de todas essas coisas, né? E que se tornam vaidade. No versículo 18 diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Obscurecidos, sem luz, né? Aquele que não permite que a luz entre, obscurecido. A palavra nos fala que vós sois luz, vós sois a luz do mundo. É uma afirmação, irmãos. Deus fala para nós na tua palavra que eu e você somos luz desse mundo. E olha o que fala: obscurecidos de entendimento. Quando a luz do Senhor não brilha para nós, nós não entendemos. Nós deixamos de entender tudo aquilo que se passa ao nosso redor e também a palavra de Deus. E ele fala, por causa aí ele dá a causa, né? Da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. O que é um coração duro, né? Um coração que não permite que a luz possa penetrar nele, né? Eu até anotei aqui Romanos 2, versículo 5, queria ler com os irmãos, sobre essa porção de um coração duro. Romanos 2, versículo 5 diz assim: mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, duro, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Um coração duro, né? Um coração que não deixa penetrar a luz, um coração obscurecido, que nos torna ignorantes na presença de Deus e também diante desse mundo, irmãos. Se tem algo que nós não podemos ser como filhos de Deus e como igreja, é ignorantes na presença desse mundo, irmãos. Nós temos que ter discernimento do tempo em que nós estamos vivendo, daquilo que está nos cercando, né? Que muitas vezes a gente não vive, não percebe porque é algo espiritual, mas para nós foi nos revelado tudo isso. Nós temos que entender o processo de tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo. Não sei qual é a percepção dos irmãos, né? De vez em quando compartilho com os irmãos. Eu acho que o mundo de 4 anos para cá, por causa dessa pandemia, mudou demais.
Muitas coisas se aceleraram, hábitos, costume, né, a economia de todos os países, de todas as coisas, a maneira das pessoas pensar, a vida mudou. E nós não podemos estar ignorantes quanto ao que está acontecendo. Nós sabemos que os tempos são maus, né, os dias são ruins. Nós estamos realmente na iminência da volta do Senhor. Nós cremos que, e conversamos com as pessoas e temos esse sentimento que está próximo à volta do Senhor. E nós precisamos viver, irmãos, nós precisamos entender o mundo que nós estamos vivendo. Amém? Versículo 19 diz assim: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para que com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aqui diz, por causa da dureza do nosso coração e da ignorância quanto à palavra de Deus e às coisas que nós estamos vivendo, nós nos tornamos insensíveis. Insensível é aquele que não sente, né? Quando você está insensível, ali pica uma agulha, uma coisa, está insensível. Mas aqui Paulo está falando da nossa mente. Uma mente insensível é uma mente cauterizada, né? Uma mente que não consegue penetrar nela a luz do Senhor. O que cauteriza a nossa mente? A dureza do nosso coração e a ignorância quanto à palavra de Deus. Isso é o que faz com que a nossa mente se torne insensível, né? No versículo 20, eu acho que é o ponto-chave, né? Apesar de não ser o texto base da mensagem, eu acho que é o ponto-chave dessa palavra. Diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. É uma afirmação, que Paulo está afirmando. Não foi assim que aprendestes a Cristo. O que é aprender a Cristo, irmãos? É nós termos a certeza, a realidade e a verdade que esse Cristo hoje habita dentro de nós. E sempre que nós nos voltarmos ao Senhor, invocarmos o nome dele, nós estamos na sua presença. Nós deixamos tudo que é velho, tudo aquilo que é exterior para fora e entramos nessa conexão com o Senhor. E todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós temos essa realidade. Porque nós temos o próprio Deus e a palavra dele dentro de cada um de nós. E aqui Paulo fala, porque todos esses problemas da nossa mente, né? Ainda vi uma frase que eu falo interessante, que diz que a mente para nós, né? É assim, a mente mente para você e para mim. Por quê? Porque nós temos ainda um pouco dessa natureza do pecado, do homem caído dentro de nós. E dentro da nossa mente nós vamos pensando e conjecturando as coisas, né? Tentando encaixar elas com as coisas de Deus, né? É o nosso erro, irmãos. Não dá para misturar ou encaixar qualquer coisa desse mundo, desse sistema, mundo que eu falo sistema, irmãos, não me entendam mal, desse sistema com as coisas de Deus, né? Não dá para encaixar, porque um é sistema de trevas, o outro é luz, né? Um é sistema de pecado e morte, o outro é vida, né? O Senhor está nos aperfeiçoando, nos ensinando, assim, aprendendo de Cristo para quê? Para que nós possamos reinar com o Senhor, né? Esse mundo está aperfeiçoando as pessoas, está conduzindo as pessoas para quê? Para a morte. Para a morte. Romanos 8:6 tem um versículo que diz assim. Isso. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Mas eu queria ler com os irmãos numa outra versão, na NVI. Eu até anotei aqui com os irmãos. Fala assim, o irmão pode, dá para colocar aí? Versão NVI, nova versão internacional. Diz assim: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Eu acho que faz todo sentido, né? A nossa mente, a nossa forma de pensar, aquilo que tem no nosso interior, que nos conduz, que nos direciona, que nos impulsiona, que é a nossa mente, quando ela está na carne, ela é morte. Mas a nossa mentalidade do Espírito, ela é vida e paz, né? Se nós estivermos com a nossa mente posta no Espírito, nós somos renovados.
nós somos trabalhados. A vida gera dentro de nós, e essa vida flui, né? A vida é assim, nasce, cresce, flui, vai fluindo. Mas como é a morte? Eu peço aos irmãos que entendam a diferença da vida e morte. Por quê? Isso é muito importante. A morte é fato. A morte é fato. Você morreu, acabou. Os irmãos entendem? Então, uma vez que você põe a sua mente nas coisas da carne, morte, pecado. Mas, a partir do momento que a nossa mente é transferida para o Espírito, você ganha vida. E essa vida não para, ela vai gerando, ela vai aumentando, ela vai nos ganhando. Não é? É assim, ela vamos nos fortalecendo. E esse versículo eu gostei muito dele. A mentalidade, tudo está naquilo que nós pensamos, a forma de nós pensarmos. Romanos 12:2 é uma porção muito conhecida dos irmãos, né? Te peço que, vamos ler, né? Vamos ler que está pertinho aqui. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o Senhor. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas ele diz: não vos conformeis com esse século. Não deixe a sua mente se conformar com o que nós estamos vendo e passando. Não deixe você pensar igual as pessoas pensam lá fora. Não tente amoldar, não tente encaixar, nós que estamos aqui ali para poder se encaixar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Não faça isso. E como é que a gente consegue fazer isso? Renovando a nossa mente. Deixando o Senhor renovar aquilo que nós pensamos. Irmãos, não é fácil. Posso dizer para os irmãos que não é fácil. Realmente não é fácil. Muitas vezes nós fomos criados de alguma forma, fomos induzidos dessa forma, com tradições, com educação, com escola, com ensinos, com faculdade, com tudo aquilo que nós vivemos nesse mundo. Está tudo dentro de nós, o nosso conhecimento, aquilo tudo. Mas isso para o Senhor não vale, não tem valor. Não tem valor. Por isso não é fácil nós não deixarmos nos conformar, tomar essa forma do mundo. A gente vê as coisas mudando ao nosso redor, daqui a um pouco você está brigando, você está discutindo com as pessoas, fala, não, mas isso não me serve, eu não gosto disso, não é assim que a gente vive. Não, mas isso é normal, hoje em dia as pessoas falam, isso é normal, você está atrasado, você está, existe um termo, você está pensando fora da caixa. Não é assim. Aí você começa a pensar, senta lá no sofá, mas Senhor, será que eu estou tão desconectado com as coisas? Será o que está acontecendo com esse mundo? Esse sentimento é o nosso sentimento que nós temos que ter, irmãos. Que realmente nós estamos separados, desconectados desse mundo. Quando esse sentimento brotar no seu coração de que você está separado desse mundo, você louva o Senhor, invoca o nome do Senhor e agradece o Senhor. Fala, ó Senhor, o Senhor está me dando sobriedade sobre essas coisas. Mas se você estiver confortável com as coisas desse mundo, aí vem aquele termômetro. Nós precisamos aferir o quanto do velho homem tem em nós e o quanto desse novo homem tem sido produzido em nós. Eu até compartilhei com os irmãos aqui, algum tempo atrás, um mês atrás, a nossa liberdade. Quanto mais livres nesse mundo, menos o Senhor nos dá a revelação da tua palavra. Se você tem muita liberdade nesse mundo, faz tudo que você quer, acontece tudo aquilo, saiba que menos o Senhor vai revelar da tua palavra. E assim também é conosco. Quanto mais confortáveis, quanto mais bem-estar nós temos nesse mundo, aí nós temos que aferir. Fala, Senhor, como é que está essa balança aqui? Esse velho homem que ainda me domina, ou o novo homem está crescendo, está fluindo, está ganhando a minha mente, está realmente mudando a minha maneira de pensar. Voltando para Efésios 4, a gente continuar essa porção, falando um pouco de aprender a Cristo, que fala aprendeste a Cristo, a gente aprender a Cristo, não é aprender de Cristo, sobre Cristo, aqui é a Cristo. Como aprender a Cristo? Nós precisamos entender isso. Cristo está vivo, irmãos.
Cristo está vivo, Ele ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida e habita dentro de nós. E por causa disso, nós temos todo o acesso ao rio da água da vida que flui para nós, para que nós podemos lançar a mão desse Cristo. Isso é aprender a Cristo. Lança a mão das insondáveis riquezas de Cristo, da tua palavra, da comunhão com os irmãos enquanto igreja. A comunhão com os irmãos também nos conduz a Cristo e precisa nos conduzir a Cristo. A comunhão da igreja com Cristo nos conduz e nos faz aprender a Cristo. Isso é aprender a Cristo. Mas por que isso é possível? Pelo fato de que Ele está vivo e habita dentro de nós. A gente pode pensar na humanidade de uma forma em geral. Existem filósofos importantes que falaram coisas sobre a vida, pensaram coisas sobre a vida e escreveram, e estão relatados em livros, Sócrates, Platão, Voltaire, todos esses homens escreveram, falaram, discutiram, e hoje tem na sociedade muitas coisas sobre a vida, sobre o homem, não estou dizendo que está errado, mas são coisas de uma mente humana, são coisas de uma mente humana. A gente olha para isso, a sociedade dá muito valor a isso, muito valor a essas coisas. São ensinos de ensino superior. Imagine, irmãos, que você estuda filosofia, faz pós-graduação, se especializa e tudo se torna lá em cima. É chamado de um estudo superior, pós-graduado, graduado e todos os níveis que possa ter. Mas se você conhece a verdade absoluta de Deus, os irmãos percebem? Se você conhece a verdade absoluta de Deus, todo o conhecimento da mente humana, dessa sociedade, daquilo fica aqui. Por quê? Porque você tem em seu coração, dentro do seu interior, a mais alta conhecimento, a maior verdade, que é o próprio Deus. E é o próprio Deus. Isso é aprender a Cristo. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus por isso. Realmente. Versículo 21. Se é que de fato tendes ouvidos e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, a nossa vida pregressa, aquilo que foi passado nosso, vos despojeis do velho homem que se corrompe na consciência do bom engano. Aqui Paulo faz uma exortação. Vou dizer para os irmãos assim, ele dá um puxão de orelha, que fala sério conosco. Fala, quanto ao trato passado, aquilo que nós éramos antes de Cristo, vos despojeis do velho homem. O velho homem criado sobre a mentira, a corrupção, o engano, isso aí é tão fácil a gente detectar essas coisas, porque assim, criança quando nasce, um pai ou uma mãe em sã consciência, chega para o filho e fala assim, filho, senta aqui meu filho, vou te ensinar a mentir. Faz isso? Ninguém faz. Mas da onde vem? Onde aprende a mentir? Os irmãos percebem? A criancinha petitinha dá um tapa na outra, lá morde na outra e tudo. A mãe não faz isso. Eu falo, mas eu não fiz nada. Não é assim? Baixa a cabecinha. Essas coisas não precisam ensinar. Está intrínseca dentro de nós. Esse é o velho homem, que nasce conosco. Esse homem está dentro de nós. Não precisa. E aqui Paulo fala, vos despojeis, faz morrer, tira isso da sua vida, deixa isso para trás, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, deixa para trás. É como você tirar uma roupa suja e lameada, cheia de lodo, de podridão, aquela roupa pesada, tira ela, deixa fora. Paulo fala, põe ela fora, tira da sua casa, tira da sua vida, se lave no precioso sangue de Deus, se lave pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, tira isso. E ele continua, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, do vosso pensamento, da sua maneira de pensar, e vos revistais de um novo homem. E como é que é esse homem? Queria que os irmãos lessem comigo. Novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade.
Irmãos, criados segundo Deus, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esses somos nós. Esses somos nós, irmão. Nós temos que tomar posse disso. Hoje nós somos um novo homem. Nós não somos aquele lá atrás que um dia nascemos. O Senhor nos deu uma nova vida. Ele não pegou aquele velho homem e reformou ele, mudou a cor, né, trocou a roupinha dele ali. Não, não. Nós não fomos reformados. Nós fomos criados. É criação de Deus. É criação de Deus. Vos revistais desse novo homem. Lança mão desse novo homem. Né? E esse homem é criado segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. É criado segundo Deus em justiça, santidade, procedentes da verdade. É criado segundo Deus em justiça, em separação desse mundo, procedentes da verdade de Deus. Amém? E agora Paulo, a partir do versículo 5, ele fala de 2 pontos cruciais nos nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto com as pessoas. No versículo 25, ele fala assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira nada mais é do que o abandono da verdade trocado por uma outra coisa, que é as coisas desse mundo. Isso é mentira. Quando mentimos, abandonamos a verdade, deixamos a verdade de lado, essa verdade não me serve, e troca por outra coisa. E por que a necessidade de nós falarmos a verdade com o outro? Porque nós somos membros uns dos outros. Um membro não pode estar desconectado do outro, né? Aqui vou arrancar essa mão aqui, pôr ela dali, ela se vira daqui, essa aqui está ali. Então, desse jeito, vira uma coisa bizarra, coisa feia, monstruosa, né? Mas a mentira faz essa separação. A mentira nos separa, nos desconecta. Por quê? Porque ela é contrário à verdade de Deus. Não existe meia mentira ou meia verdade, né? Nesse mundo existe meia verdade, existem milhões de meia verdades por aí e assim vai. Mas com Deus não, porque Deus é a própria verdade. Ele é a nossa verdade, né? Aqui a gente anotei um versículo aqui. Senhor Jesus, amém. João 8,44, a partir do B, vou ler o versículo todo para os irmãos, para a gente poder ter mais realidade sobre isso. Vós, aqui fala sobre Satanás, irmãos. Fala assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Esse pai, o diabo, ele é homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu acho que a gente não precisa nem expor isso aqui, né? Está bem claro. Vamos voltar para Efésios, irmão. Voltar para Efésios, versículo 26. Esse aqui diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Falou, oh, meu Deus, Senhor Jesus, né? Irar e não pecar. Quer dizer que aqui mostra que tem 2 tipos de ira: uma ira justa e uma ira pecaminosa. Qual é a ira justa? É aquela que o Senhor Jesus teve lá no templo. O Senhor Jesus foi lá e chutou as mesas e ficou bravo, ficou nervoso, aquilo lá. Mas essa ira do Senhor gerou o quê? A verdade. Logo depois, por causa do tempo não dá, mas logo depois ele falou a verdade àquelas pessoas que estavam ali. Houve uma indignação dentro do próprio Senhor Jesus que gerou a ira, uma inconformidade sobre o que estava acontecendo. E era um erro do que estava acontecendo. E Jesus expôs essa ira, né? Ficou nervoso, ficou irado. Quantas vezes nós não temos motivos para ficar irado e nervoso? Muitas vezes a gente tem. No trânsito ali, você está ali tranquilo, de repente o cara te fecha, você, opa! Né? Se está na carne, sai um palavrão.
Se está no Espírito, você fala, ó Senhor Jesus, obrigado, o Senhor me guardou e não deixou eu bater nesse bendito, né? É desse jeito, essa é a ira. Mas é a ira pecaminosa. É aquela ira que a gente usa como subterfúgio para ferir o irmão, ferir as pessoas, diminuir, né? Fazer com que as pessoas morram espiritualmente, ou até mesmo fisicamente, né? O irmão estava falando de jogo de futebol, né? A gente vê aí nos noticiários o quanto de briga existe por causa de um jogo que é de outras pessoas, e as pessoas não ganham nada e se matam, se brigam, vai lá, juntam, tudo para brigar por causa disso. Uma ira que não tem justificativa. Essa é a ira pecaminosa. E ele fala assim no finalzinho do versículo, né? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? O que é pôr o sol sobre a vossa ira se não deixar para o outro dia? Muitas vezes, o que a gente faz, né? Eu estou indignado com a Raquel, minha esposa, estou irado com ela, né? Quero nem falar com ela hoje, deixa amanhã a gente vê, amanhã a gente vê. Isso aqui amanhã não resolve, porque eu estou nervoso demais. Se eu falar com ela hoje, é capaz de eu pegar no pescocinho dela e, né? É o nosso erro. É o nosso erro, irmãos. Porque amanhã passa para depois de amanhã, passa para depois e aquilo não é resolvido, né? Fica-se obscurecido aqui na nossa mente e no nosso coração. Por isso a necessidade de que essa ira não passe para amanhã. Se você está irado, naquele dia, deita no canto do celular e fala, ó Senhor, é o meu último minuto antes que eu durma, me perdoa, Senhor. Traz luz a essa situação, não deixe eu agir no velho homem, se a pessoa ficou ofendida, magoada comigo, que ela possa me perdoar, e se possível fale com a pessoa também, para que haja paz, haja o fluir da vida, Tudo isso, irmão, que Paulo fala conosco nessa porção da palavra, é realidade nossas. É aquilo que realmente nós vivemos no nosso dia a dia, porque nós vivemos nesse mundo. O Senhor Jesus, quando ora lá em João 17, fala assim, Pai, eu te peço que não os tire desse mundo. Você vai passar por todas as situações, mas que os livre do mal. É o que o Senhor está falando para nós aqui. Não deixa a sua ira passar para o outro dia. Livra ele do mal. Amém? Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Quando você deixa a ira, as pendências, a mágoa, a raiva para outro dia, e aquilo fica maquinando na sua mente e no seu coração, você caiu no laço do diabo. Você deu lugar ao diabo. Aí ele está no ambiente propício para que ele possa jogar os dardos inflamados na sua mente, para que ele possa criar sofismas, A palavra fala de fortaleza, sofismas, muros ao redor da nossa mente que nos impede de ver a realidade, de ver a verdade. Cria-se um ambiente para que realmente ele possa trabalhar. Tudo isso vem. 2 Pedro 1 Pedro 5,8 fala que o diabo, fala assim, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É o que Pedro diz, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele fica 24 horas e, se possível, mais 20 minutos, 10 minutos, ele não tem problema em fazer hora extra, andando ao redor, buscando como leão a quem possa tragar. Eu vi uma ilustração sobre esse versículo que eu acho ela muito, muito rica, muito importante. Por que como leão? Se nós olharmos para o leão de uma forma clara, nós vemos que o leão é o rei da selva. Mas ele é o rei da selva não porque ele é o mais forte nem o mais rápido. Dos felinos, o mais rápido é o guepardo, E tem outros animais muito mais fortes que o leão. Mas ele é o melhor caçador. O leão não passa fome, irmãos. Ele sabe a hora de pegar a presa.
O leão, ele é o rei da selva justamente por isso. E como é que ele pega a presa? Ele vai lá e pega qualquer uma lá e pronto? Não, não. Ele pega aquele que fica para trás, aquele que fica fora do rebanho. Ele fica um dia, 2 dias, 3 dias andando atrás do rebanho, se precisa, ou uma semana. A hora que um distrai, que para beber água, ou olhar para o mundo, ou ver qualquer coisa, oh, mas isso aqui, e o rebanho sai, é aquele que ele pega. Não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, para que você não se torne presa fácil para ele. Amém? Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para quê? Para que tenha como que acudir o necessitado. Fala de roubar, furtar, apropriar daquilo que não é seu. Não deis lugar ao diabo. O diabo, quando ele quer te pegar, ele vai apropriar-se de algo que é seu, né? Do seu tempo, da sua paz, do seu coração, da sua mente. Ele é o pai da mentira e também ele é ladrão. Também faz parte de não deis lugar ao diabo. Antes trabalhe, ou seja, seja honesto no seu trabalho, na sua convivência, naquilo que te dá sustento. Não só para você, mas para que a gente também tenha condições de acudir àquele necessitado. Amém? Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia nenhuma da sua boca nenhuma palavra torpe, palavra podre, sem valor, que mata, né, que ofende, que magoa as pessoas. Um lembrete importante: as palavras não voltam. Uma vez que você diz, ela não volta, ela é como uma flecha. Ela vai. Como diz outra palavra, não tem marcha ré. E uma vez que você diz, aquilo passa, um pouco você está lá, a pessoa fala, mas você falou isso. Ela te cobra o que você falou. Você falou isso. Que nós tenhamos cuidado quanto a isso. Tiago, eu pus aqui, Mateus 12:34 fala para nós que a boca fala do que o coração está cheio. É o cuidado com o nosso coração. Encheu o nosso coração desse novo homem. Encheu o nosso coração da verdade de Deus, da palavra de Deus, daquilo tudo que é Cristo. Para que quando nós abrirmos a boca, nós vamos falar palavras de edificação. Não deixar o coração vazio. Tiago 3:1, queria ler com os irmãos. Diz assim, Tiago 3:1, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, mas sabendo que havendo de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Olha que coisa interessante. O quanto é importante nós sabemos cuidar daquilo que nós falamos, da nossa língua, Se você consegue conduzir, frear, calar no tempo necessário, você é perfeito varão, capaz de dominar todo o corpo. Olha como isso é rico, importante para nós. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito, Efésios 4:30, voltando para Efésios, irmãos. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que é que entristece o Espírito Santo de Deus? Só tem uma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus, irmãos: o pecado. É uma única coisa. A gente pode até falar, discorrer sobre isso, mas o que entristece o Espírito Santo de Deus é o pecado. Tudo aquilo que falamos aqui para trás, se a gente recapitular aqui, tudo isso entristece o coração de Deus, o Espírito Santo de Deus. Lembramos que nós somos morada desse Espírito. Ele está aqui dentro de nós. Nós todos já fomos num velório, você chega lá no velório, como é que as pessoas estão? Chorando, tristes, reclamando, muitas vezes assim, magoados, falando coisas indevidas por causa da dor da perca. Então, tristes realmente. Mas se você vai numa festa, como é a nossa reunião, as pessoas estão alegres,
Estão para cima, querem cantar, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos estar junto. Imagina uma pessoa triste, calada, dentro do teu coração. É ruim, não é, irmão? Imagina se o Espírito Santo de Deus se calar aí dentro de você. A hora que você falar, ó Senhor Jesus, e não houver resposta. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Versículo 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Longe de vós. Tudo isso tem a ver com o nosso coração, irmãos. Tudo está dentro aqui, ó. Tudo isso aqui que ele fala, ó. Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia. Tem a ver com a nossa boca, com o nosso coração, com aquilo que a gente pensa, com o nosso ser. E a palavra fala longe. Não pode ficar nem aqui do lado, né? Não pode ficar nem guardado, é longe. Longe de vós tais coisas. Longe de vós, irmãos. Amém? Longe de vós. E versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Irmãos, benigno, útil. Uma pessoa boa é uma pessoa útil. Aquela pessoa que você, se você precisar, você pode contar com ela. Isso é ser benigno, bom, benigno, uma pessoa útil. Útil. E essa pessoa tem que ser útil para quê? Para transmitir e expressar a verdade absoluta de Deus. Essa é a nossa maior utilidade. Essa é a nossa maior responsabilidade enquanto membros do corpo de Cristo e enquanto igreja. Nós temos a responsabilidade de ser útil a esse mundo como nós somos sal da terra. Para que a gente possa salgar esse mundo, trazer sabor, trazer luz a esse mundo. Essa é a nossa utilidade. Esse é o objetivo porque Deus nos salvou e nos tornou igreja. Para que sejamos úteis às pessoas que estão mortas em delitos nesse mundo. Aquelas pessoas que estão desesperançadas, iludidas com essa narrativa de Satanás nesse mundo, para que a gente possa trazer luz. Essa é a responsabilidade da igreja. Útil para falar a verdade às pessoas, doa a quem doer, porque ela é a palavra de Deus. Irmãos, e não tenha medo de falar a palavra de Deus para as pessoas, porque a palavra de Deus verdadeira é que atrai as pessoas, é que traz arrependimento, é que traz as pessoas para a igreja. É a palavra de Deus verdadeira que faz as pessoas serem salvas. Não é o que eles dizem lá fora, essas narrativas que a gente ouve, a religião, não é isso. A pessoa pode ficar brava com você na hora, pode se entristecer, pode se afastar de você, mas você plantou uma semente no coração dela. Eu tenho certeza que Deus é fiel e vai fazer com que essa semente brote. No tempo dele, não é o nosso, mas nós temos a responsabilidade de ser útil e plantar essa semente. Aqui no final ele fala uns para benignos, úteis, e compassivos. Hoje no mundo a gente se ouve muito falar em empatia. Você tem que ter empatia por mim, Eu posso ser isso, eu posso ser aquilo. Você tem que ter empatia porque eu sinto, porque eu penso. Empatia por aquilo que eu quero, por aquilo que eu gosto. Nós temos que ter empatia pelas pessoas, saber se colocar no lugar das pessoas, entender aquilo que as pessoas estão vivendo, mas temos que ser úteis a essas pessoas. Não é falar para agradar, falar para trazer para perto, ou estar ali junto porque possa ser fazer uma social, tá junto, tá bom, tá, que vamos fazer. Isso não é empatia, irmãos, isso não é ser compassivo. É você ser passivo a essas coisas. E por fim, Paulo aqui fala conosco sobre o perdão. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Primeiro ponto, Deus nos perdoou.
Nós nunca seremos capazes de perdoar nada na dimensão com que Deus nos perdoou aqui. Deus nos perdoou de uma forma, irmãos, que quando Ele nos perdoa, Ele esquece. Ele esquece. Não porque o Senhor não tem a memória, mas é por causa do amor que está no coração do Senhor por nós. E por causa também da nossa necessidade de sermos perdoados dessa forma. Nós, enquanto seres humanos, nós perdoamos, mas fica guardado naquela gavetinha ali. A hora que surge uma situação, você abre a gavetinha, está tudo ali, Mas que nós possamos abrir essa gavetinha e não deixarmos de sermos compassivos, benignos, falando a verdade, que tem amor no nosso coração. Tudo isso, irmãos, que Paulo fala, nos exorta, muda o tom da palavra, como eu falei com os irmãos aqui, que a palavra fica mais dura um pouquinho, é para que nós pudéssemos sermos salvos, todos os dias, sermos salvos, todos os dias. Fazer morrer esse velho homem é um fato, você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar a cruz realmente e fazer esse velho homem morrer. Mas para que o velho homem possa fluir, crescer, isso é diário, é um viver diário. É beber da fonte da água da vida todos os dias. É você querer estar nessa condição todos os dias. E eu e você, qualquer um de nós temos todas e totais condições disso. Porque nós temos o próprio Deus, que é a verdade, a sua palavra, que é a realidade da palavra, e o sangue precioso de Cristo, que pode nos lavar, todas as vezes que nós confessarmos os nossos pecados, nos purificar de nossa injustiça e novamente nos trazer a presença de Deus. E quando isso acontece, aquele termômetro ali, aquela reguinha de velho homem, novo homem, faz assim, novo homem, vem um problema aqui, dá uma baixadinha aqui, daqui a um pouco você se volta ao Senhor, invoca o nome do Senhor, lança a mão da palavra, tem comunhão com o Senhor, aquela reguinha sobe mais um pouquinho. Até que vai chegar o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor e nós seremos plenamente, tanto o nosso corpo, esse corpo de humilhação aqui será redimido, também como do nosso ser, nós seremos realmente um novo homem na presença do Senhor. Amém? Jesus é nosso Senhor, irmãos. Esse é meu encargo, que o Senhor possa realmente trazer luz para nós, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos dar discernimento quanto à tua palavra, e que possamos ser realmente absolutos quanto à palavra de Deus, irmãos. É algo que fica no meu coração durante essa semana. A gente vai preparando a mensagem, lendo, e fui pensando, falei, Senhor, não posso deixar ou tentar encaixar a palavra de Deus com as coisas desse mundo. Não dá, irmãos, não dá. A palavra de Deus é pura, ela é absoluta, ela é a própria verdade. Que o Senhor nos dê revelação quanto a isso. Amém? Eu quero convidar os irmãos para a gente ficar de pé, quero orar pelos irmãos, pela igreja, para que o Senhor possa nos abençoar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor, realmente nós somos gratos a Ti, Senhor, porque um dia o Senhor nos salvou, nos tirou de tal condição, nos separou desse mundo, Senhor, e nos deu a Tua palavra. E é por essa palavra que nós queremos viver ainda nesse mundo, conduzidos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua verdade, conduzidos pelo Teu Espírito que hoje habita dentro de nós. Oh, Senhor, nos dá sabedoria, espírito de revelação, para que possamos conviver como igreja, Senhor, absolutos quanto à Tua palavra. Convivemos com os irmãos, com os nossos familiares, Senhor Deus, nas nossas casas, Senhor. Seja qual for o ambiente, Senhor, que nós sejamos absolutos para Ti, porque Tu és a verdade, Senhor, e a Tua palavra é a realidade da verdade. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, abençoa cada família, Senhor, abençoa cada membro do Teu corpo, Senhor, porque nós pertencemos a Ti. Abençoa os irmãos que ainda estão frios, Senhor Deus, aqueles que estão com dúvidas no coração, que ainda estão olhando para o horizonte desse mundo perverso, Senhor. Mas nos faça, Senhor, pensar nas coisas lá do alto. Faça-nos, Senhor, buscar as coisas lá do alto. Porque o Senhor vive, Senhor, está assentado à direita de Deus. E nos tirou, Senhor, desse império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Oh, Senhor, obrigado por isso, Senhor.
Obrigado por nos colocar, igreja, Senhor Deus. Nos colocar dentro do teu corpo, para que tenhamos comunhão com teu Filho, Senhor, e comunhão contigo, Senhor. Oh, Senhor, é em teu nome, Senhor, em teu precioso nome que nós oramos nessa noite. Louvado seja o Senhor. Amém.